Liga a iluminação para nós, de altar. Aleluia. Você que nos acompanha através da live, você que está em casa, recebendo a palavra e cultuando conosco no seio da tua família, no teu lar, talvez no trabalho, no transporte. Seja bem-vindo, fique conectado conosco. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Existem anseios, existem dúvidas, desconhecimento. Ou seja, trevas que existem e persistem nas nossas vidas. Porque a luz nada mais é do que a revelação, o conhecimento, a instrução, a palavra do nosso Deus. Então há uma palavra de Deus para você nessa noite. Você que está aqui, bom é estar reunido com você e todos nós reunidos. Mas eu anunciei esta semana uma palavra falando a respeito de propósito. E eu quero convidar você já de antemão. Nós temos pouco tempo para estarmos juntos. Não deveríamos dizer isso, nem agir de tal forma, porque temos vida eterna, amém? Mas, mesmo dizendo, não é assim que muitas vezes nos portamos. E é nesse contexto que eu quero entrar. Eu quero convidar você a abrir o livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, para que você possa compreender e ter a revelação de Deus quanto ao propósito de Deus na tua vida e para com a tua vida. Daniel capítulo 1, versículo 1. E aqui fala de quando o rei Nabucodonosor veio e levou cativo para a Babilônia o povo de Jerusalém, o sitiou. No terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Pula para o versículo 3. Vamos remir o tempo. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas, da família da realeza e da nobreza, que separasse e trouxesse aqueles que eram da realeza e da nobreza, jovens, versículo 4, jovens sem defeitos, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominasse os vários campos do conhecimento. Uau, diga conhecimento. Jovens de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Pula para o versículo 6, e após nós vamos ler o 8. Entre esses alguns vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, trocou os nomes deles. Daniel deu o nome Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Versículo 9, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, eis a tua palavra que é espírito e vida. A tua palavra, Senhor, o verbo vivo que encarnou e habitou entre nós, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou. Eis que está sentado à tua direita, Pai, e intercede por nós. Não há outro nome do qual devemos clamar, e não há outro intercessor entre Deus e nós os homens. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, e nós clamamos no nome dEle. Revela a tua vontade, a tua palavra, desfaz as trevas, quebra as cadeias, os grilhões, as correntes, os elos, e revela ao teu povo paternidade e filiação, liberdade e libertação.
Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, com a revelação da Tua palavra, com a Tua presença e a Tua comunhão, não somente aqui, mas em todos aqueles que abrem o seu coração para receber de Ti, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Lemos alguns versículos para falar com você. Eu fiz um vídeo falando, você que tem sede de saber qual é o propósito de Deus na tua vida, como descobrir o propósito, sabe, porque eu me vi nesses últimos dias sendo ministrado por Deus em memórias, e algumas vezes, por muitas vezes, alguns jovens, e aqui fala de Daniel jovem, com toda uma capacidade, e muitos jovens, foi assim que iniciamos o nosso chamado no Arena Jovem. Quantos jovens? Arenas com mais de 300 jovens. Saudosista, pastor? Não, de forma nenhuma. Jesus foi seguido por multidões, e no entanto, determinado tempo, só 12 permaneceram, porque a própria palavra ia provando seus corações, suas atitudes, aliança, intimidade, compromisso. E até mesmo com os 12, Jesus disse, como já vimos aqui, vocês também vão? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos conhecido e crido que tu és o Messias, o Filho de Deus. Então eu lembro que algumas pessoas me perguntaram, nesse pouco tempo de ministério, qual o propósito de Deus para a minha vida, pastor? Como saber o propósito de Deus para a minha vida? São perguntas que muitas vezes não calam. E por não ter discernimento, paciência, compreensão e tudo que nós vamos ver, muitas vezes se desviam do propósito, se perdem do caminho e pelo caminho. Essa é uma pergunta interessante. Como descobrir, como saber? Talvez essa pergunta ainda não tenha resposta na tua vida. Talvez essa pergunta ainda deixe uma lacuna de dúvida, de incredulidade. Por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Você tem essa pergunta? Eu te pergunto, você tem essa resposta? Pastor, como eu descubro o propósito de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta, muitas vezes realizada. Como saber o que Deus quer que eu faça? Se eu cante, se eu pregue, se eu toque, se eu evangelize? Muitas vezes essa é a inquietação direta do coração de muitos, que ocupa muitas vezes o coração de muitas pessoas. Sabe, eu quero dizer, como de certa forma eu sempre respondi, essa resposta ela abrange, né, um conjunto de coisas. Ela não é uma resposta simples, mas existe uma resposta. Sabe, você precisa entender, ela é um conjunto de coisas, um contexto de vida, que vai fazer com que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida, na minha vida. Então é um conjunto de coisas, é um contexto de vida que vem permitir, fazer com que se cumpra o propósito. Não é algo muitas vezes a se descobrir quando muitos pensam que seja. Sabe, às vezes o nosso formato de vida, a maneira de viver, não condiz, não é compatível com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Então eu preciso examinar a minha vida. Não basta eu querer descobrir ou eu querer um propósito em Deus. A minha vida, as minhas decisões, as minhas práticas, a minha maneira de viver, o meu estilo, muitas vezes, não é compatível. A forma como nós escolhemos viver aqui, nessa terra, a maneira como nós escolhemos e decidimos nos comportar aqui, influencia diretamente. Nós precisamos avaliar isso. Mas a tendência é nós olhar fora, eu quero uma resposta fora. Quando tudo realmente acontece em nós. Quando tudo realmente acontece em nós. Muitas vezes a nossa vida não é compatível. E essa maneira como nós, muitas vezes, escolhemos e decidimos viver, nos comportar, nos impede
impede que o propósito de Deus possa acontecer na nossa vida. Forte, pastor, sim, forte. Porque muitas vezes o formato que nós assumimos, a postura que nós assumimos, ela é totalmente incompatível com Deus. Com Deus. Com seus planos, com o seu propósito. Deixa eu tentar dar um pequeno exemplo para você. A Bíblia diz que Deus dá uma única paternidade para o diabo, para Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, é a única paternidade que Deus dá para ele. Então, se eu tenho um estilo de vida, sabe? Mesmo que eu queira viver um propósito em Deus, mesmo que eu queira saber o propósito de Deus, mesmo que eu queira um propósito de Deus, mas se eu tenho esse estilo de vida, que eu minto, que eu, para ter lucro, eu uso da mentira, para me escapar de um péssimo negócio, né? Eu minto. Um exemplo, essa falha de caráter. Mesmo que eu queira viver um propósito em Deus, não tem como Deus entregar, sendo Ele fiel, sendo Ele justo, sendo Ele reto, um propósito eterno para mim, com esse tipo de comportamento, buscando lucro para mim, evitando o prejuízo. Se o meu estilo de vida ele é mentira, é enganar, é viver em pecado, é pensar em mim mesmo, é incompatível. Não tem como Deus conceder em sua justiça, em toda a sua ciência, soberania, um propósito. Se essa é a escolha, se esse é o estilo de vida, se o meu estilo de vida é mentira, é enganar, é viver pecando, pensando apenas em mim, é incompatível querer um propósito em Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui, não é Deus, mas aqui, Deus ele tem no seu coração a vontade de realizar na tua vida o seu propósito. Claro que sim. Deus tem vontade de realizar, de que você venha viver propósitos com Ele. Mas nós precisamos entender que não depende somente de Deus, do querer. Existe um livre-arbítrio. A nossa escolha, o nosso estilo de vida muitas vezes é muito incompatível com aquilo que Deus tem para nós. E eu entendo e acredito que o propósito de Deus ele é construído na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém? Conforme nós vamos nos posicionando, decidindo em prol do propósito de Deus, as nossas decisões, as nossas atitudes em prol do propósito, da vontade de Deus, em viver um propósito em Deus, isso vai sendo construído. Diga, construído. Isso vai sendo construído. Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Quando eu era bem mais jovem, porque jovem eu sou agora, mas quando eu era bem mais jovem, eu tive muitas dificuldades para alimentação, para o vestuário. Então eu comecei a olhar algumas pessoas e tomar como alvo, e eu passei a dizer, eu quero essa vida para mim. Eu quero esse conforto financeiro. Eu quero ter uma vida como essa. Eu comecei a me mover, a tomar decisões, a buscar aquele estilo de vida, a construir algo para que eu alcançasse aquilo que eu almejava. Ainda que não era o propósito de Deus, mas só para que você entenda. Porque era aquilo que eu queria construir. E o fato de você querer ter uma vida financeira satisfatória não acontece do dia para a noite. Nós sabemos que é uma construção. É uma construção.
Mas eu quero que você entenda que as minhas decisões ao longo do tempo foram construindo a minha saúde financeira, uma vida financeiramente confortável. Foi sendo construída pelas decisões e pelo posicionamento. Foi sendo estabelecido, construído o propósito que eu tinha estabelecido, para mim. Mas após o posicionamento, eu fui construindo. Sabe, já o propósito de Deus, nós precisamos entender que é quando nós nos estabelecemos no centro da sua vontade. É a mesma coisa. A cada decisão, a cada posicionamento, nós buscamos construir. Deus te deu dons, te deu talentos, posso ouvir um amém? Te deu uma capacidade, Ele escreveu todos os teus dias, mas é você quem decide usar e disponibilizar esses dons, esse talento, essa capacidade para o propósito dele ou não. Não é questão de descobrir, mas você quem decide se dispõe ou não a tua capacidade, os teus dons, as tuas habilidades, tudo que Ele deu e entregou e criou em você, para o propósito dele ou não. E olha só, no caso de Daniel aqui, esses jovens chegaram na Babilônia e tomaram uma decisão, um posicionamento, um estilo de vida de não se contaminar com a comida e com a cultura da Babilônia, com a idolatria da Babilônia. Decisão, posicionamento. Mesmo ali no palácio, tendo acesso à mesma comida do rei, aos manjares do rei, eles disseram não. Eles disseram não. Então, quando Deus olha esses 4 jovens, o posicionamento de aliança, jejuando e não se sujeitando à idolatria, à cultura, mas jejuando e mantendo a aliança para com Deus, Deus diz: eu vou usar esses caras. Eles estão construindo algo em posicionamento. Deus olha e diz: eu vou usar esses caras. O meu nome vai ser glorificado no posicionamento, na vida, no estilo de vida deles. Ah, passou alguns dias, vamos ver quem está melhor aparência, mais forte. Dele jejum, aparência é melhor. Aparência é melhor. Mas preste muita atenção nesse posicionamento, esse estilo de vida deles permite com que eles sejam usados por Deus. Que Deus possa estabelecer um propósito, que Deus possa realizar um propósito na terra através da decisão, do posicionamento deles. Assim como nós temos falado aqui que amamos a Deus, mas o nosso amor para com Deus é o amor que Ele deseja. Ah, nós amamos a Deus, mas como? É o amor que Ele deseja. Aquele que me ama guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Nós temos visto que muitas vezes a forma que queremos amar a Deus não é a forma que Ele deseja e que Ele estabeleceu. Nós dizemos servir a Deus, mas servimos de qual maneira? Da forma que Ele deseja que nós servimos? Deus tem nos confrontado da forma em que nós temos estabelecido a nossa vida. Porque muitos de nós continuamos a ver Deus como um objeto a ser idolatrado e não um Deus a ser servido. Como citei aqui, Faraó chegava diante dos deuses do Egito, faziam ofertas, se os deuses se agradar da nossa oferta, para que nós sejamos favorecidos. Então viemos à casa de Deus e fazemos coisas para que sejamos favorecidos na nossa vontade carnal e terrena. Enquanto que Deus quer que nós venhamos servir a Ele, servir a sua vontade e o seu propósito. Mas nós queremos em todo tempo, muitas vezes, que Deus faça a nossa vontade, segundo o nosso desejo, a nossa vontade carnal, o nosso entendimento humano, ilimitado. E esse estilo impede o propósito de Deus de se concretizar, de se realizar. Quantas vidas você conhece? Palavras, profecias, tantos dons, talentos, uma capacidade inata. E muitas vezes se esvazia, trava, para.
Porque muitas vezes nós queremos descobrir algo que precisa ser construído. Precisa ser construído. Então nós podemos querer um propósito com Deus, mas muitas vezes o nosso estilo de vida, a nossa vida, as nossas decisões que tomamos, o comportamento que temos, não é compatível com Deus, nem com o seu propósito. Entenda, isso não impede o amor de Deus é incondicional. Eu estou falando de propósito de Deus, de ser instrumento de Deus, de ter um propósito com Deus. Mas vamos voltar para a Bíblia. Então Deus começa a usar Daniel, dando revelação aos sonhos, grande, maravilhosa sabedoria. Mas um dia Nabucodonosor decide fazer uma estátua, sua própria estátua de 27 metros, mais ou menos 8 andares, de ouro puro, e diz que todos deveriam se prostrar diante dela. E o que acontece? Lá está aqueles 3 garotos maravilhosos, Mesaque, Sadraque e Abidnego, que decidiram não se prostrar e não adorar a imagem de Nabucodonosor. Se não adorar, serão lançados na fornalha 7 vezes mais acesa, uma fornalha escaldante. Eles estão diante de uma decisão, a decisão talvez mais difícil das suas vidas. Ou vocês adoram, ou serão jogados na fornalha. Você consegue entender que as decisões, os posicionamentos vão construindo algo para que Deus possa se manifestar, ser glorificado e para que um propósito seja estabelecido? Eles podiam dar desculpa: agora nós não somos livres, nós somos escravos aqui na Babilônia, nós somos cativos aqui, nós precisamos obedecer o rei. Mas não, eles decidem adorar somente a Deus, obedecer a Deus. E quando Deus olha a decisão e o posicionamento, Deus diz mais uma vez: esses jovens, esses 3, eu vou glorificar o meu nome na vida deles, serão meus instrumentos. Mas é uma decisão, é um comportamento do qual nós olhamos e dizemos: olha o que Deus fez, olha como eles tiveram a experiência com Deus, como Deus manifestou um propósito. Não era só para exuberância: ai, quão poderoso, o fulano ora, liberta, o fulano ora, cura. Não, a honra e glória é dele. O fulano de tal cura. Não, fulano de tal não cura. Não se engane. Só existe um que cura, só Deus pode fazer milagre. Todos os demais são instrumento dele, pela sua graça, misericórdia e compaixão. Então nós vemos aqui o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, pula lá. O posicionamento desses 3, a decisão, o estilo de vida, a forma em que eles se portam nessa terra, permite Deus usar a vida deles. E olha o que eles dizem, olha o posicionamento deles: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Uau! Que decisão é essa, meu irmão? Que coisa radical! E não estou falando de lutar contra um desejo, um desejo carnal. Estou falando de colocar em xeque a própria vida, a própria existência nessa terra, para servir, para obedecer a Deus. Porque somente a Deus prestará culto, somente a Deus adorarás. Eis este mandamento. Sabe, nos mínimos detalhes, eles eram radicais. E o que acontece, vocês sabem. Os soldados que jogam os 3 já são sapecados e mortos. Mas daqui a pouco o rei olha e diz: não tem 3, tem 4. E aí nós sabemos. Mas pula para o versículo mesmo 3, capítulo 3, versículo 29. Nós sabemos que ele sai e nada, nem o cabelo, nada tocou.
Se passarem pelas águas, estarei contigo. Se passarem pelo fogo, estarei contigo. Agora, quantos se permitem ser instrumento da manifestação da glória e do poder de Deus? Quantos têm fé, um posicionamento, uma decisão, um estilo de vida, de abrir mão dessa vida carnal e natural? Deus pode nos livrar, mas se Ele não quiser, nós não vamos servir a outros deuses. Se Deus é por nós, quem? Porque tememos algumas coisas. A Bíblia diz que não devemos temer aquilo que pode destruir apenas a carne. E aqui nós vemos, por isso eu decreto, olha, sabe, não é, nós estamos falando de um rei idólatra, versículo 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Você pode aplaudir o Senhor? Mas não é algo racional. É algo que toma a tua vida, o teu coração. O teu coração precisa estar alinhado com os céus. O teu coração. Vai muito além de desejar, de especular. Não, é posicionamento, é decisão. Eles são salvos, a glória de Deus é manifesta. O todo soberano realiza o seu propósito. Toda nação, povo e língua recebe um decreto naquele reino, que não há Deus como Ele. Agora, quantos estão dispostos, quantos têm essa decisão e esse posicionamento de se permitir sofrer, correr risco, para que Deus seja exaltado e glorificado? Quantos? Agora os nossos corações, assim como a nossa vida, precisa estar alinhado com o céu, porque Deus não olha como o homem, Deus Ele olha para o coração. E eu falei aqui já da parte de Deus, a minha marca, a minha roupa, a minha aparência, o meu isso. Olhamos para a marca que carregamos na carne, no corpo, mas não olhamos para a marca que temos no nosso coração. Se você pudesse olhar para o teu coração, o que está ocupando o teu coração? A quem você entregou o teu coração? Quando amamos a Deus, nós guardamos a sua palavra no nosso coração. Nós guardamos. Quando servimos a Deus, nós entregamos o nosso coração a Deus. Nós servimos, é a vontade dEle. A minha vida está nele. Quando é que nós encontramos a Deus? Nós o encontramos quando buscamos de todo o nosso... Você está entendendo que não tem como ter relacionamento, um propósito em Deus ou de Deus, se o coração não estiver nele? Se você não tiver as palavras e a vontade dele no teu coração, se você não entregou o teu coração para então poder servir, se você não busca de todo o coração, não tem como. Então são posições, são decisões, é um estilo de vida, a forma como você decidiu viver, agir, falar nessa terra. E até mesmo quando você faz um voto, quando você faz uma oferta, Deus não olha para o valor, Deus não olha para a quantidade, Ele olha para o coração. Lembra da oferta da viúva pobre? Eram moedinhas, mas Ele disse a maior oferta, não a maior quantidade, mas o maior valor, entregue, porque Ele sabia o quanto custava para aquela viúva entregar todo o seu sustento e o porquê ela estava fazendo. Mas vamos voltar novamente para a Bíblia. Sabe, logo após a fornalha,
Daniel, ele começa a se destacar muito. Muito, Deus dá a ele graça, sabedoria. E ele se destaca, ele fica o queridinho do rei. E os sátrapas começam a tentar achar uma forma, uma brecha de condenar, de fazer com que ele se desse mal. Tentaram então achar uma brecha no seu caráter, e a Bíblia diz: não achamos nada em que possamos condená-lo, em que possamos acusá-lo. Era uma vida reta, uma vida com Deus, posição, decisões, uma vida, um estilo de vida reto, justo, verdadeiro. Você não podia ver, eles tentavam achar algo, uma brecha, e não havia nada que pudessem condenar. Então, não podendo tocar no caráter, tentaram tocar na fé. Eles queriam impedir que Daniel assumisse um lugar mais alto, que se tornasse verdadeiramente grande sobre todos. Então eles viram uma forma de chegar ao rei. Como o caráter não havia falhas, eles diziam: vamos tocar na fé, vamos tocar na fé dele. E aqui nós vemos, sabe, a ação do inimigo. Nós vemos uma das estratégias do inimigo de tirar pessoas como Daniel, como você, do propósito de Deus, do propósito em Deus, da vida com Deus, da vida em Deus. Porque muitas vezes o inimigo não quer te tirar da igreja. Não, ele apenas quer tocar na tua fé. Você tem conhecimento, sabedoria, é lindo. Deus colocou em você dons, talentos, uma capacidade inata. Mas se ele não pode tocar no teu caráter, ele tenta tocar na tua fé. Ele tenta acabar com a tua fé. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Então ele coloca uma tristeza, ele coloca uma discussão, ele coloca uma decepção, uma desavença. Com o único objetivo de atacar a tua fé, de enfraquecer a tua fé. Porque ele sabe que mesmo que você venha pecar, mesmo que você peque, ele não pode tocar, porque Deus te protege. Você vive pedindo perdão, você vive se arrependendo e pedindo perdão, e Deus perdoa, e Ele purifica de toda injustiça. Então não há legalidade nem acusação, mesmo quando você peca. Mas Ele tenta tocar na tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É algo que Deus não pode proteger. Pedro, Satanás pediu passar a andar com você, para peneirar você. Eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Mas a fé é sua, é tua decisão, teu posicionamento, como você vai agir. Porque você me fala da tua fé e eu mostro a minha fé com as obras. Fé sem obras, ela é morta. Então ele tenta tocar nas tuas crenças, tenta tocar na tua fé para impedir você de se posicionar, de ter um estilo de vida, de viver no centro da vontade de Deus. Ele não quer tirar você da igreja, apenas tocar a tua fé. Sair da igreja será consequência. Sair do propósito de Deus, sair do centro da vontade de Deus será consequência daquilo que Ele armou. E quando o inimigo faz algo, ele costura bem costuradinho, meus irmãos. Então eles vão, sátrapas, se propõem ao rei: 30 dias, só podem adorar a ti, nenhum outro Deus. Nenhum outro Deus pode ser adorado. Por quê? Por que eles fazem isso? Eles não podem tocar no caráter, então vamos tocar na fé. Vamos fazer com que Deus, o rei libere um decreto que por 30 dias nenhum outro Deus pode ser adorado. Mas com um detalhe: aquele que não adorar deve ser jogado, tem um castigo, deve ser jogado na cova dos leões. Por quê? Porque eles montam essa estratégia porque eles conheciam Daniel. Eles conheciam algo muito importante de Daniel, da vida, do posicionamento, do estilo de vida dele.
Eles sabiam que Daniel tinha uma vida com Deus, e ele servia a Deus continuamente, ele obedecia a Deus continuamente. Diga comigo, continuamente. Mais uma vez, continuamente. Eles sabiam que 3 vezes ao dia, Daniel orava continuamente 3 vezes ao dia, abria a janelinha e orava. E eles sabiam. Então se tornou muito fácil. Foi fazer o decreto, instituir aquele castigo, e então colocar as testemunhas lá, ou aquela foto do templo, sabe? O pessoal lá, te peguei. Daniel abre a janelinha e vai orar, tira aquela foto, registra, as testemunhas vão até o rei e contam tudo. E fazem de tudo. Ah, mas o rei não, mas Daniel é sábio. Não, decreto.